Saudações, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo se encaminhando da melhor forma possível. Seguinte, minha gente, olha só, essa é a aulinha especial para o nono ano, hein? Tá aqui, ó. Nós vamos discutir hoje os chamados anos rebeldes, ou seja, vamos tentar entender como é que a década de 1960 no mundo foi um período de grandes transformações e de grande mobilização da juventude contra toda a estrutura do poder e da sociedade que oprimia os jovens e que estimulou o surgimento de grandes movimentos de contestação. E é interessante notar que nós estamos no contexto da Guerra Fria. Nós estamos falando de uma época em que, na verdade, as disputas entre as duas superpotências dos dois blocos da Guerra Fria, né? Estados Unidos liderando o bloco capitalista, União Soviética liderando o bloco socialista, essas disputas estavam no auge. E foi nesse momento que, tanto no bloco capitalista como no bloco socialista, a juventude se levantou, se revoltou e desenvolveu lutas políticas, lutas sociais, resistências culturais extremamente valiosas e extremamente impactantes no período. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nos países do bloco capitalista, mesmo nos países desenvolvidos, houve uma grande resistência e uma grande luta da juventude contra as próprias dinâmicas de desigualdade e de prisão consumista que o capitalismo provocava, produzia. E no bloco socialista houve também grandes manifestações e grandes movimentos políticos da juventude contra o autoritarismo, contra a extrema centralização do poder, contra a falta de certas liberdades. Então veja, nós estamos num momento histórico em que o mundo estava virando de ponta cabeça e as estruturas de poder vão ter que lidar com isso. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui comigo então, olha só. A nossa apostila propõe que a gente comece a nossa discussão a partir desse título aqui, olha. É um título muito interessante para que a gente comece a nossa reflexão sobre esse período tão conturbado dos anos 60 e um pedaço dos anos 70. Panorama internacional. Agora vem o que interessa. Utopias revolucionárias e contracultura. Ou seja, a discussão que está proposta aí é a de que o que a juventude estava buscando nesse período dos anos 60 e dos anos 70 poderia ser classificado como utopia revolucionária, ou seja, utopia significa a ideia da busca de uma sociedade ideal, da busca de uma sociedade de certa forma perfeita, que teria grande dificuldade de ser alcançada na prática de tanta perfeição que exigiria. Mas quando a gente fala em utopias revolucionárias, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que a juventude dos anos 60 e 70 sonhou com um mundo melhor, com um mundo mais justo, com um mundo mais humano, com um mundo sem desigualdades, com um mundo sem opressões, né, sem a exploração dos ricos sobre os pobres e sem a dominação dos poderosos sobre as pessoas comuns. E essa juventude dos anos 60 e 70 acreditou e lutou para que fosse possível realizar esse ideal através de processos revolucionários. Ou seja, o que a apostila está dizendo para nós é que, de um lado, a luta da juventude era uma luta concreta, revolucionária, para tentar derrubar os governos autoritários, centralizadores. Deu uma travada aqui. Derrubar governos autoritários, centralizadores e geradores de extremas desigualdades sociais, e através da luta revolucionária, muitas vezes luta armada inclusive, a juventude ousou acreditar que era possível construir uma nova realidade através da capacidade de mobilização da sociedade e através da capacidade dessa sociedade lutar contra essas formas de poder estabelecidos e criar novas formas de poder mais baseadas na liberdade. Então, quando a apostila diz para nós aqui
que o panorama internacional era de utopias revolucionárias, quer dizer que a juventude estava se inspirando em revoluções que já tinham acontecido para tentar produzir lutas que fossem capazes de mudar radicalmente a realidade, que isso que é revolução, né? Uma luta política e social que propõe e realiza mudanças radicais, ou seja, mudanças desde a raiz na realidade histórica. Agora, por outro lado, também houve grandes parcelas dessa juventude dos anos 60 que não acreditava que a transformação viria através dessas lutas revolucionárias, que não acreditava que a transformação viria através da derrubada à força dos governos autoritários, capitalistas e opressores e tal, que acreditava que a mudança viria através de uma transformação do próprio ser humano, através de uma transformação interna das pessoas que pudesse mudar a sua forma de pensar e mudar a sua forma de viver, e a partir dessa mudança interna contaminar outras pessoas, gerando um movimento de contracultura, ou seja, olha o nome, contracultura, que contraria a cultura dominante. Ou seja, se a cultura dominante é uma cultura capitalista, se a cultura dominante é uma cultura patriarcal, né, em que os homens dominam a sociedade, dominam as estruturas de poder, se a cultura dominante é a cultura machista da dominação masculina, é a cultura racista da exclusão e da discriminação contra as populações negras, se a cultura dominante é a cultura consumista de um capitalismo que deixa as pessoas, que deixa mesmo quando as pessoas têm dinheiro, a vida sendo pobre, porque o consumismo faz com que o objetivo maior da vida das pessoas seja trabalhar para juntar dinheiro para conseguir comprar coisas, né? Uma vida meio vazia, meio sem sentido, meio sem perspectiva, porque é uma vida que nunca vai estar satisfeita, porque o capitalismo sempre inventa novas mercadorias e novos produtos, e quando a gente se submete ao consumismo, a gente está criando uma crença interna de que é possível ser feliz pela via da aquisição de bens e mercadorias, ou seja, são as coisas que nos fazem felizes. Então ter um iPhone, ter um carro novo, ter sei lá, uma casa gigante, possuir coisas de luxo, roupas da moda e etc. Isso é que vai nos trazer a felicidade. Então a contracultura ela vai se colocar contra todo esse sistema de valores. Todo esse sistema de valores que é criado e sustentado pelo sistema capitalista. Ou seja, a contracultura vai propor que a transformação histórica da humanidade tem que passar primeiro por uma mudança interna das pessoas para que elas abandonem esses valores, essas práticas e essa mentalidade consumista, machista, patriarcal, racista, né, preconceituosa, discriminatória, e abracem a ideia de uma vida igualitária, em que todos sejam iguais, que valorize a diversidade, né, que valorize a diversidade sexual, que valorize a diversidade humana. Então eles vão defender uma vida comunitária, em que as pessoas convivam como grandes famílias onde todos são livres e onde todos colaboram, contribuem, né, para que a comunidade exista, em que o trabalho seja visto como uma coisa importante, mas não como o centro da vida, que o centro da vida sejam as relações humanas, que o centro da vida seja a busca do conhecimento, que o centro da vida seja a busca da liberdade, que o centro da vida seja a busca do prazer, que o centro da vida seja a busca do poder de se libertar das manipulações do sistema. Então, essa galera da contracultura não acreditava em revoluções violentas que fossem transformar profundamente a realidade pela via do combate e da derrubada do poder. Pelo contrário, eles acreditavam que a luta tinha que ser pacífica e tinha que ser uma luta muito mais interna e uma luta muito mais de criar comunidades, porque assim, criando comunidades alternativas, criando um comportamento que fugisse desse padrão violento, fugisse desse padrão de dominação, controle e exploração, já estaria surgindo um novo mundo, sem precisar da luta armada para derrubar os governos. Então esses são os dois extremos, veja, são
propostas muito diferentes, mas que têm uma base comum. Qual é a base comum? A base comum é a concepção, é a percepção de que a realidade tal como ela não é suficiente para os sonhos dessa juventude. A realidade tal como ela não é aceitável de acordo com o ideal de liberdade e igualdade e de autonomia que esses jovens estão buscando. Agora, o caminho pelo qual se deve lutar para mudar a realidade, aí tinha essa divergência fundamental. Enquanto uma parte, a galera que defendia revoluções, estava pensando na luta armada, na luta política, na luta pela transformação através, efetivamente, da tomada do poder, tinha outra galera pensando na transformação a partir da questão cultural, a partir da transformação dos valores, das práticas e da vida de cada indivíduo, se espalhando e contaminando a sociedade inteira para que as pessoas fossem se libertando dessas amarras, né, dessas prisões. Tudo bem, galera? Dá uma olhada aqui então, ó. Ué, cadê o cursor? Perdi o cursor aqui. Achei o cursor. Então deem uma olhada aqui comigo, galera. Vamos começar discutindo os movimentos, as ideologias que buscavam transformar a realidade pela via revolucionária, ou seja, olha aqui, tomar o poder para mudar a realidade. Então, esses movimentos da juventude dos anos 60 e 70, que buscavam a luta política, inclusive a luta armada, revolucionária, guerrilheira em alguns casos, para tentar transformar a realidade, quase todos esses movimentos e experiências se baseavam ou na Revolução Chinesa, que a gente já estudou lá atrás, ou na Revolução Cubana, que eu cheguei a citar o exemplo para vocês, mas a gente não estudou ainda. Então, por que a Revolução Cubana? Porque a Revolução Cubana aconteceu na América Latina, uma região periférica do mundo, e acabou sendo uma luta que começou como uma luta pequena de um grupo de jovens que foi se expandindo, que foi ganhando o apoio da população, até se tornar realmente um movimento grande o suficiente, forte o suficiente para derrubar o governo daquele país. Então vamos dar uma olhadinha nesse movimento da Revolução Cubana aqui para a gente tentar entender um pouco melhor o que são essas utopias revolucionárias, né? Olha só, lá em Cuba, antes da Revolução Cubana, a Revolução Cubana aconteceu em 1959. Então, antes da Revolução Cubana, o que existia lá em Cuba era uma realidade composta por duas características fundamentais, assim, por duas características muito definidoras da realidade do povo cubano. A primeira dessas características era uma profunda dependência em relação aos Estados Unidos da América. Cuba é uma ilha que fica no Mar do Caribe, na América Central, e a localização de Cuba fica a apenas 100 quilômetros, 100 e poucos, 120 quilômetros de distância do litoral da Flórida, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a distância entre a ilha de Cuba e Miami, que é a capital da Flórida, é algo como a distância entre Leme e Ribeirão Preto, por exemplo. Então é muito pertinho. E a região de Cuba tinha sido uma colônia da Espanha, né, lá atrás, na época colonial. Cuba, desde a colonização espanhola, era um grande centro de produção de açúcar, frutas, tabaco, né, por isso que os charutos cubanos são tão famosos, por isso que o rum cubano é tão famoso, né, produz derivados de cana-de-açúcar. E era isso, era uma zona produtora das chamadas especiarias, principalmente frutas, tabaco e açúcar. Açúcar e derivados, né? Derivados da cana, inclusive bebidas alcoólicas. Além disso, como a independência de Cuba em relação à Espanha foi a última sociedade latino-americana que conseguiu sua independência contra a Espanha, em 1898, a Espanha não queria de jeito nenhum perder o controle sobre Cuba. E por isso a Espanha
lutou para não deixar Cuba ser um país independente. Só que no final do século XIX, os Estados Unidos, que estavam com um interesse enorme de dominar a América Latina inteira, os Estados Unidos deram um grande apoio para a independência de Cuba. E aí Cuba conquistou sua independência com a ajuda militar e financeira dos Estados Unidos. Resultado, Cuba ficou independente da Espanha, mas passou a virar uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Tanto é que na própria Constituição cubana tinha uma regra, um artigo que dizia que sempre que o governo cubano fosse contra qualquer coisa que os Estados Unidos quisessem fazer em Cuba, que os Estados Unidos tinham direito de invadir Cuba. Inclusive, a Constituição cubana dava para os Estados Unidos um lugar em Cuba para ser uma base militar dos Estados Unidos dentro do país. Né? Então, quer dizer, que independência é essa quando a Constituição de um país diz que um país estrangeiro tem o direito de ter exército dentro do seu território? Isso é a base de Guantánamo, que é controlada pelos Estados Unidos até hoje, inclusive. Pois bem, isso fez com que os Estados Unidos virasse literalmente um quintal, fez com que Cuba virasse literalmente um quintal dos Estados Unidos. E esse quintal funcionava como? A maior parte das terras em Cuba pertencia a empresas estadunidenses de fruta, açúcar, bebidas alcoólicas e derivados de fumo, tabaco. Além de que, como nos Estados Unidos nessa época era proibido o jogo de azar, né, não tinha ainda Las Vegas, como Atlantic City, Tulsa, que são cidades onde o jogo é permitido. Né? Nos Estados Unidos inteiro o jogo é proibido, em algumas cidades ele é permitido, para gerar negócios, né? Negócios de turismo, de lazer e de, obviamente, né, acumular lucros na mão dos donos de cassino e donos de bancos que investem nos cassinos. Opa, chutei a mesa aqui, foi mal. Isso era proibido nos Estados Unidos até os anos 60. Então, quer dizer, onde é que os estadunidenses iam para passar suas férias, para viver experiências de resort, de cassino, de hotéis à beira-mar, não sei o que, era em Cuba. Então Cuba era um verdadeiro quintal, economicamente, porque a economia cubana era controlada por grandes empresas americanas que eram donas das terras em Cuba, e também do ponto de vista financeiro, do ponto de vista cultural, porque Cuba era um quintal, né? Grandes empresas de hotéis cubanos tinham de hotéis estadunidenses tinham resorts em Cuba, os cassinos dos Estados Unidos, as empresas de jogo dos Estados Unidos eram localizadas em Cuba, grandes bancos dos Estados Unidos tinham filiais em Cuba para que os milionários mandassem dinheiro, né, os seus lucros, inclusive dinheiro de corrupção, essas coisas, dos Estados Unidos para Cuba, porque lá em Cuba eles não pagavam impostos e não tinham que explicar de onde o dinheiro veio. Então Cuba era como se fosse uma espécie de paraíso da elite americana para acumular cada vez mais seus lucros e seu poder. Pois bem, nos anos 50, falei que tinha duas características, né? Essa era a primeira. A segunda característica era que fazia muitos anos, repito, a Revolução Cubana aconteceu em 1959, então fazia muitos anos, desde o início da década de 50, que Cuba era uma ditadura muito sanguinária, apoiada e financiada pelos Estados Unidos, comandada por um tiozão chamado Fulgêncio Batista. Então era uma ditadura que não permitia liberdade e direitos para o povo cubano, que garantia toda a liberdade e todo o poder para as grandes empresas e para os grandes empresários americanos fazerem em Cuba o que eles queriam. Então era um governo parceiro dos Estados Unidos, os Estados Unidos apoiava essa ditadura cubana do Fulgêncio Batista. Enfim, quando a gente chega então no começo dos anos 50, começa a surgir em Cuba um movimento da juventude. Jovens geralmente de classe média, que tinham conseguido ter oportunidade de estudar nas universidades cubanas e tal, essa galera começa a se revoltar contra esse sistema do imperialismo, ou seja, do domínio dos Estados Unidos sobre Cuba, e esse sistema da ditadura do Fulgêncio Batista, que era aliada do imperialismo estadunidense, do imperialismo americano. Portanto, nesse cenário, o que acontece? Surge um movimento de luta da juventude cubana contra essa dupla característica da realidade de Cuba, ou seja, ao mesmo tempo contra a ditadura do Fulgêncio Batista, lutando por democracia, liberdade e direitos, e também
contra o domínio dos Estados Unidos sobre a economia, sobre as terras, sobre a riqueza, sobre os bancos, sobre os hotéis, enfim, sobre a realidade econômica de Cuba. Esse movimento tenta uma revolução em 1953 e fracassa. Né, eles tentam tomar um quartel do exército para iniciar, para conquistar armamentos, para iniciar a sua luta armada, mas eles são derrotados pelas tropas do Fulgêncio Batista. São presos, né, jovens como Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos. A maioria deles nem tinha ideologias socialistas. Era apenas anti-imperialista e antiditatorial. Mas essa galera é presa, fica presa alguns anos, depois essa galera é solta, mas proibida de viver em Cuba, então eles são exilados, são expulsos de Cuba, vão viver no México. Lá no México eles conhecem outros jovens também com ideais revolucionários. Por exemplo, nessa foto a gente observa os dois mais importantes e famosos líderes da Revolução Cubana, que são o cubano Fidel Castro, à esquerda, aqui, Fidel, que vai ser o grande comandante-geral da Revolução Cubana, e aqui o médico argentino que se tornou um guerrilheiro socialista chamado Ernesto Guevara de la Serna, que ficou mais conhecido como Che Guevara. Che é um apelido, né? Porque como ele era argentino, ele usava muito esse termo que é muito comum lá no sul, também no sul do Brasil, né? Os gaúchos falam muito isso, que é qualquer coisa, a frase, não sei o que lá, não sei o que lá, Che. Então, como ele falava Che, 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 e lá no México e em Cuba ninguém fala Che, né? Isso é um modismo linguístico do sul da América do Sul, da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Então ele ficou conhecido como Che, o Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna. E aí o que acontece? Esses caras lá no México começam a planejar em 1956, 57, começam a planejar uma volta a Cuba, né, que eles formassem um grupo, eles eram mais ou menos 200 pessoas, formassem um grupo para voltar para Cuba e iniciar uma revolução no país. Beleza, eles fizeram isso. Então, voltaram para Cuba, só que o governo do Fulgêncio Batista, que era uma ditadura aliada dos Estados Unidos, ficou sabendo do planejamento dessa galera, que tá vendo essa imagem, ó? Essa imagem aqui é uma nota de dinheiro cubano que mostra os revolucionários cubanos voltando de navio, chegando de tanque na capital de Cuba para tomar o poder. Mas antes de chegar nesse ponto, o que aconteceu? Eles tiveram que voltar para Cuba de barco. Né? Estavam no México e tiveram que voltar para Cuba de barco. Só que a CIA, que é a Agência Secreta de Inteligência dos Estados Unidos, Central Intelligence Agency, CIA, estava monitorando a atividade deles lá no México e avisou o governo cubano, governo cubano, esses revolucionários jovens aí vão tentar voltar para Cuba para recomeçar a luta contra o Fulgêncio Batista e contra o imperialismo estadunidense na ilha. Beleza, então quando eles chegaram na praia, o exército cubano já estava esperando. A maioria foi morta ou foi presa, e alguns poucos, menos de 20 pessoas, conseguiram escapar. Fugiram para dentro da selva, lá em Cuba, que é uma selva tipo selva amazônica, assim, uma floresta tropical, no alto da serra, chamada Sierra Maestra, e lá eles não foram mais encontrados. Então essas nem 20 pessoas se organizaram lá na Sierra Maestra, começaram a fazer uma luta de guerrilha. O que é a luta de guerrilha? É quando o grupo que está lutando para fazer uma revolução é pequeno e não tem força para enfrentar, para encarar realmente as tropas militares do governo que eles estão combatendo. Então eles fazem pequenas ações, de pequenos ataques, ataca de surpresa, recua e vai juntando pequenas vitórias para obter mantimentos, suprimentos, armas, munições, equipamentos e fortalecer o movimento da própria guerrilha. Ao mesmo tempo, esse movimento guerrilheiro ele vai entrando em contato com as aldeias de camponeses. Como Cuba era uma sociedade rural, mais de 70% da população cubana vivia na zona rural. Então o movimento guerrilheiro vai entrando em contato com as aldeias de camponeses para tentar ganhar o apoio desses camponeses. E vai ganhando o apoio dos camponeses. Então, quer dizer, quando
Alguns anos vão se passando, eles chegam a montar uma rádio lá no alto da Sierra Maestra, no meio da selva, para transmitir mensagens revolucionárias para o povo das cidades e aldeias em volta da Sierra Maestra, e o governo cubano não conseguia reprimir esse movimento. Até que eles vão ganhando tanto apoio da população, que no dia 1º de janeiro de 1959, essas forças revolucionárias guerrilheiras se juntam, formando um grande exército popular, com mais de 1 milhão de apoiadores. Então a população de Cuba era tipo de 2 milhões de pessoas. Então quase metade da população cubana se engaja nessa luta. E aí esse exército revolucionário gigantesco é o que mostra a imagem aqui na nota, né? De um peso. Que é no dia 1º de janeiro de 1959, as forças revolucionárias cubanas, aqui está Fidel Castro, comandante da revolução, chegam em Havana, a capital do país, num enorme movimento popular de camponeses e trabalhadores urbanos, que expulsa o Fulgêncio Batista da capital. Ele foge para Miami, para se esconder com apoio do governo dos Estados Unidos, e a Revolução Cubana toma o poder. Então, quer dizer, inicialmente esse movimento não era socialista, viu? Está em plena Guerra Fria isso está acontecendo. Então, inicialmente esse movimento não era socialista. Era um movimento, na verdade, anti-imperialista e nacionalista, ou seja, ele era contra o domínio dos Estados Unidos sobre as riquezas e sobre o povo, era contra a exploração estrangeira na ilha e era a favor de um país nacionalista. Tipo aquilo que a gente discutiu no Brasil, tipo João Goulart. Tá ligado? Quando a ditadura militar começou aqui, tinham várias propostas de reformas, de mudanças profundas, reforma agrária, reforma nas leis sobre as multinacionais também, para não deixar as multinacionais dominarem a economia, nacionalização da economia. Então, a Revolução Cubana pretendia ir até mais longe que João Goulart. Não queria só limitar o direito de mandar o lucro de volta, queria transformar todo o dinheiro dos bancos, hotéis, empresas e fazendeiros americanos em Cuba como dinheiro da população cubana. Então era a nacionalização do país que eles estavam lutando. E também para derrubar o Fulgêncio Batista e instalar uma democracia. Só que aí o que acontece lá em Cuba? Como ele está do ladinho dos Estados Unidos, nunca que em plena Guerra Fria os Estados Unidos ia deixar que o seu quintal, que era como os Estados Unidos viam Cuba, se revoltasse e se libertasse da dominação estadunidense. Então o que acontece? Em 1961, os Estados Unidos tentou invadir, não foram os Estados Unidos, mas a CIA, a Agência Secreta de Inteligência dos Estados Unidos, armou e preparou pessoas cubanas que tinham fugido da Revolução porque eram contra, né, o que estava acontecendo na ilha, contra o nacionalismo, contra a derrubada da ditadura do Fulgêncio Batista. Não queriam perder terras, não queriam perder parceria com os Estados Unidos. Então o governo dos Estados Unidos armou e treinou essa galera durante 2 anos, durante 1 ano e meio na verdade, para invadir Cuba e derrubarem o governo revolucionário. Esse é o famoso episódio da invasão da Baía dos Porcos, em que os Estados Unidos tentou destroçar a Revolução Cubana. Deu certo? Não deu certo, porque a Revolução Cubana tinha apoio massivo e maciço da população cubana. Então o povo cubano armado se tornou o exército de luta da defesa da Revolução e conseguiu expulsar essa tentativa de invasão de cubanos aliados dos Estados Unidos, também com a liderança da CIA, né, da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Inclusive um agente da CIA foi morto nessa tentativa, o que deixou clara a interferência dos Estados Unidos na ilha. Aí, com essa situação, o que os revolucionários cubanos perceberam? Eles perceberam que não tinha como, olha as imagens, né, da herança da Revolução Cubana, eles perceberam que não tinha como, em plena Guerra Fria, combater o poder dos Estados Unidos em Cuba, porque os Estados Unidos iam ficar o tempo inteiro tentando invadir e destruir essa experiência de liberdade, emancipação e autonomia de Cuba. Então o único jeito de a Revolução Cubana sobreviver era fazendo o quê? Se aliando com a União Soviética no cenário da Guerra Fria, ou seja, se tornando socialista. E é isso que vai acontecer então em 1961, depois da tentativa de invasão da Baía dos Porcos. O Fidel Castro vai reconhecer então que não tem como Cuba sobreviver como
uma nação autônoma sendo tão próxima dos Estados Unidos, e aí a Revolução Cubana, o governo cubano revolucionário declara o caráter socialista da Revolução Cubana. Então veja, no começo, no primeiro ano e meio, Cuba não era um país socialista, era um país que estava fazendo tipo reformas de base, que nem do Brasil. Mas diante do que aconteceu lá, né, eles não conseguiram derrubar o governo da Revolução Cubana porque tinha forte apoio popular, e aí, para sobreviver em plena Guerra Fria tão perto dos Estados Unidos, os grupos cubanos da Revolução, que eram socialistas, mas até então não eram os principais grupos, acabaram se tornando os principais grupos, e o Fidel Castro, que não era socialista até então, declara o caráter socialista da Revolução Cubana. Isso muda completamente a história do país. Né? Em plena Guerra Fria, sobreviver como um país autônomo, independente e socialista vizinho dos Estados Unidos foi uma das coisas mais difíceis que a humanidade já viu, porque os Estados Unidos, obviamente, vai fazer de tudo para destruir a Revolução Cubana, e em grande parte a pobreza da ilha de Cuba, porque Cuba não tem recursos naturais abundantes, né? Não tem energia elétrica, não tem petróleo, não tem minérios, é basicamente só agrícola. E para se industrializar teve que ter o apoio da União Soviética, porque os Estados Unidos proibiu todos os seus aliados, todos os países que quisessem ter relações com os Estados Unidos, de ter relação com Cuba. Isso chama embargo econômico. Então, quer dizer, depois que acabou a União Soviética, Cuba quase não tem mais parceiros econômicos. Só tem parceiros econômicos países que são poderosos demais e disputam poder com os Estados Unidos. Países mais frágeis que não disputam o poder com os Estados Unidos, quer dizer, que não têm força suficiente para se impor, acabam obedecendo os Estados Unidos e não fazendo comércio com Cuba. E aí temos essa realidade que, na prática, mostrou para a juventude dos anos 60 o quê? Independentemente de qual é a ideologia que você defende, mas mostrou que é possível. Quando o povo se une e se organiza, é possível derrubar ditaduras, é possível derrubar governos e é possível fazer revoluções. Então veja, no começo a Revolução Cubana nem era socialista, mas com a união do povo cubano conseguiu derrubar uma ditadura e conseguiu derrubar o poder dos Estados Unidos sobre aquele país. Então isso é uma utopia, acabou virando uma utopia revolucionária, ou seja, acabou virando um exemplo para a juventude de que é possível lutar. Então, aqui na ditadura militar do Brasil, os jovens vão usar essa Revolução Cubana de exemplo para tentar combater a ditadura também. Vai acontecer a formação de movimentos revolucionários guerrilheiros na América Latina inteira, seguindo o exemplo da Revolução Cubana. Então vai ter na Colômbia, vai ter no Peru, vai ter no Chile, vai ter na Bolívia, vai ter na Argentina, vai ter no Uruguai, vai ter em tudo quanto é lugar. Na África, várias das lutas de independência que a gente já estudou dos povos africanos e asiáticos, como em Angola, como em Gana, como em Moçambique, como na Argélia, por exemplo, são movimentos guerrilheiros inspirados também no que estava acontecendo na China, né, na Revolução Chinesa e na Revolução Cubana. Então é um exemplo que se espalha pelo mundo inteiro como uma espécie de inspiração para lutas revolucionárias dessa juventude que não estava conformada com a realidade tal como ela era. A juventude que tinha esperança de transformar o mundo num lugar mais livre, num lugar mais igualitário, num lugar mais em que as sociedades tivessem o direito de decidir seu próprio destino. Tá bom, galera? Então essa é a nossa primeira videoaula sobre o tema das utopias revolucionárias e da contracultura no período que a gente chama de anos rebeldes. Então hoje eu tentei focar nas utopias revolucionárias, na próxima semana nós vamos falar um pouquinho da contracultura. Beleza, minha gente? Então, grande beijo para vocês e até a próxima.